Olá, vamos para a segunda parte? Como é que foi pensar sobre o poder das emoções positivas na vida de vocês? Vamos ver agora uma explicação prática. Eu passei pelas 10 emoções, mostrei para vocês 3 perspectivas, quando acontece, o ganho que você sente. Vocês podem lá voltar várias vezes, tanto nos slides, quanto na aula, onde eu saí falando um pouquinho, rapidamente, sobre cada uma das emoções. Mas qual é o objetivo disso aí? Primeiro de tudo, quando você está vivendo, se concentrar para viver no presente. Essa é a ideia. Segundo de tudo, deixei que vocês podem ter portfólio de momentos de emoções positivas, que vocês vão guardar artefatos físicos, eles estão guardados na mente, mas vocês vão guardar artefatos físicos, podem separar por emoções. Tem um dia que eu senti alegria, o dia que me trouxe muita gratidão, o dia que eu estava inspirado, o dia que eu senti orgulho. E o que vocês podem fazer? Acessá-los. O recurso físico ajuda a facilitar lembrar daquilo que foi guardado, porque você passou a viver com mais intensidade o presente. E isso pode fortalecer você a expandir. Isso aí é a teoria ampliar, construir da Barbara Fredrickson, que ela comprovou que quando você recebe, vive emoções positivas, é estimulado por emoções positivas, você entra numa espiral ascendente e que te abre a mente, você fica mais criativo. Também você pode utilizar esse recurso, às vezes, quando você está num momento difícil, que você entra muitas vezes numa espiral descendente. E é importante que você dê esses respiros. Coloque lado a lado uma emoção negativa, uma tristeza, mas coloque talvez a gratidão. Como, Daniele? Você sabe que lá no 11 de setembro, isso ela narra no livro dela, as pessoas tinham muita tristeza, muito medo, mas elas sentiram também orgulho. Então, elas tinham tristeza, tinham orgulho. Orgulho das pessoas que estavam ali trabalhando, da comunidade se ajudando. Elas tinham esperança, esperança por dias melhores, porque elas viam o movimento das pessoas na reconstrução de tudo. Então, o uso das emoções positivas também podem acontecer nesses momentos, né? E aí, isso traz um equilíbrio. Podemos usar as emoções positivas para abrir nossa mente, para melhorar a nossa química do corpo, podemos utilizar as emoções positivas para equilibrar em momentos difíceis. Eu vou compartilhar agora os slides para a gente ver um pouquinho desse gráfico da expansão e da espiral positiva e negativa. Vamos lá? Quarta aula, segunda parte. Nós vimos, né, nós estamos, né, passeamos por um pouquinho do que é positividade, deixei o texto sequências, falei um pouquinho dessa importância dessa troca de olhar, que é uma escolha diária, né? Trouxemos as 10 emoções positivas mapeadas e falamos um pouquinho da teoria ampliar construir, que está aqui o gráfico, que quando a gente vive vivencia as emoções positivas, traz o portfólio para a gente resgatar, nós podemos ser mais criativos, adquirimos mais resiliência, quando a gente torna o equilíbrio, quando está lado a lado a emoção. Então, assim, o que a gente pode perceber? Espiral descendente, né, quando a gente tem raiva, culpa, ódio, e a espiral ascendente, ampliar e construir. Nós vivemos as duas, né? O que a gente tem que cuidar? Tem uma frase que é minha, que eu gosto de dizer, que ser feliz é não permanecer na tristeza. Então, o que nós podemos fazer quando a gente entra nessa espiral? O que a gente pode dar de respiro? Não é que vai esconder a emoção que está ruim. Não, é trazer um pouquinho de equilíbrio, né? Porque quando a gente tem uma emoção, a gente está triste, a gente pode vivenciar emoções positivas, vivenciar as emoções negativas, acolhê-las, né? Mas olhar para a palma da mão e colocar lado a lado o que a gente pode fazer agora, o que a gente pode fazer quando entramos nesse processo, nessa espiral.
a emoção positiva amplia a nossa criatividade e melhora a química do corpo. Então, pôr lado a lado, né? Se a gente tem um bom acervo, se nós vivemos no presente, a gente pode, sim, resgatar. Acolher a emoção negativa é importante. Algumas emoções que a gente pode facilmente pôr lado a lado, a gratidão, o orgulho das pessoas, o orgulho de nós mesmos por estarmos trabalhando isso, e a esperança. Então, gente, como eu falei, lado a lado. No filme da Bárbara, ela traz isso, medo e esperança. Em momentos difíceis, temos medo, mas podemos trabalhar a nossa esperança. E aí, o que a gente pode fazer para aumentar nosso conhecimento acerca das emoções positivas? Falamos dela no nível individual, vamos falar um pouquinho no nível coletivo, que seria emoções positivas no nível coletivo. Aí eu não penso mais só na minha alegria, eu penso na nossa alegria. Como é que isso acontece? Como é que isso deu na pesquisa da Bárbara Fredrickson, né? Que a gente traz. A emoção na qual a gente compartilha com outra pessoa, o que ela chamou de micromomentos compartilhados entre duas pessoas, a gente acaba trazendo uma integração entre um e outro, né? Que acontece uma sintonia, e isso é o que ela chamou de ressonância de positividade, e isso é renovável. E é importante a gente pensar que o que vale aqui não é a profundidade disso, mas sim a frequência, né? Não precisa também ser intenso, mas sim, ao longo do dia, vários micromomentos. É isso que é importante. Isso, ela observou na pesquisa que esses vários micromomentos de positividade ao longo do dia fazem uma diferença gigantesca na química do nosso corpo, ajudando no nosso bem-estar, na nossa felicidade, no nosso bem-estar físico e mental. Então, o que seriam esses micromomentos? Essa conexão, né? Essas experiências que nós temos com o outro, que são rápidas, passageiras, mas elas mudam a química do corpo, que geram o quê? Ressonância de positividade, que é justamente essa co-experiência, ela vem com esse efeito, essa sincronia, e elas podem acontecer com pessoas conhecidas e desconhecidas. Às vezes é um sorriso que você dá para uma pessoa, um olá, um bom dia genuíno para um vizinho, um ato de compaixão, uma generosidade, um elogio. Eu estou aqui no autocarro, no ônibus, levanta alguém, senta, dou um lugar para uma pessoa mais velha sentar. São essas pequenas coisas, é um sorriso quando eu vou pedir algo, um serviço que eu vou atender, e se eu estou atendendo, é um sorriso que você dá para outra pessoa, é justamente essa emoção compartilhada. O importante é a gente olhar, né, para esses pequenos momentos. A frequência que é importante. Não precisa durar muito tempo. E a gente vai realmente observando a diferença que pode acontecer na nossa vida. Tentem experimentar, né? O que ela viu também, que esses micromomentos que ela pôs a equipe de maneira... ela tem voluntários no laboratório, eu vou deixar o site do laboratório dela para vocês até acessarem os papers e tudo mais. Ela percebeu que quando você começa intencionalmente a buscar micromomentos com outras pessoas, você aumenta a questão do seu altruísmo, da sua espiritualidade, da sua humildade intelectual, respeito a outra pessoa. Essas virtudes nos levam as pessoas a serem mais cooperativos. Realmente, os micromomentos, elas geram esse sentido de comunidade, de coletivo, de ajuda, de pensar também no outro. O que ela viu, né? Que pessoas que inserem de maneira consciente esses micromomentos diariamente, meses depois, ela percebe a diferença, são sutis, mas melhoria na saúde. Então, experiências socioemocionais trazem melhorias no nosso coração, nas nossas células, nos mantém saudáveis. Existe uma conexão da base do nosso cérebro, através do nervo vago,
ao nosso coração. Então, nós ficamos mais saudáveis, sim, quando nos conectamos positivamente com outras pessoas. Então, vemos isso. 28 dias de intervenção aumentam nossas virtudes. Então, a gente pode, sim, fazer algo para a nossa saúde através do nosso comportamento de conexão com o outro. Aumenta a nossa ressonância de positividade, aumenta as minhas virtudes. É super fácil, gente. É escolha, né? Nós podemos escolher fazer isso diariamente, como se fosse uma dieta. A gente toma consciência que precisa fazer uma dieta, escolhendo alimentos saudáveis, o que a gente precisa ter para nos nutrir. Por que a gente não pode escolher uma dieta diária de micromomentos, de emoções compartilhadas, porque a gente pode ter realmente, provocar essa ressonância de positividade, que constrói a nossa resiliência ao longo do tempo. Então, esse é o convite. Fazer também, além da dieta que trata o nosso corpo, essa nossa dieta de escolhas, de ressonância de positividade, que vai fazer bem para a nossa mente e para o nosso corpo também, para a química do nosso corpo. A gente pode, então, utilizar as emoções positivas para várias coisas. Isso lá no ambiente de trabalho, isso na nossa vida. A gente pode criar atividades que estimulam as emoções, usar portfólios das emoções, como eu deixei ensinado, criar e fortalecer micromomentos, a música, criar playlist, gente, utilizar a música como um disparador de sentimentos bons. Vocês podem fazer uma criação de playlist lá na família de vocês, mas podem fazer lá no ambiente de trabalho, e isso conecta as pessoas e ainda nos ajuda a estimular essa ressonância de positividade com o outro. Filmes, documentários, o que mais vocês imaginarem e utilizarem a criatividade de vocês. Vou deixar aqui alguns vídeos para vocês, né, ouvirem da própria Bárbara sobre as emoções positivas. Deixarei dois TEDs. Esse é o convite. Se debruçar sobre o material que está anexo, assistir os nossos 2 vídeos e realmente utilizar esse recurso que é de vocês, que está dentro de vocês, que pode ajudá-los a trazer esse bem-estar físico e mental. As emoções positivas acabam por ser o ingrediente ativo que permitiu a algumas pessoas se recuperarem e ficarem mais fortes. Termina a nossa conexão aqui de positividade, de grandes momentos, de micromomentos que eu espero que vocês tenham tido, para partirmos para a próxima aula de engajamento. Aguardo vocês na próxima aula.